E se eu te contasse que uma jovem foi açoitada publicamente, e naquela mesma noite, os elementos da natureza pareceram conspirar contra seu torturador? Que um fenômeno impressionante deixou um coronel poderoso de joelhos suplicando perdão. Esta é a história real mais perturbadora e inspiradora que você vai ouvir hoje, e eu garanto que vai te arrepiar do início ao fim. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui. E se você ama histórias que tocam a alma e desafiam tudo o que pensamos saber, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Isabela e a noite que mudou tudo. Novembro de 1854, Fazenda da Coroa, interior de Minas Gerais. Isabela tinha apenas 19 anos, e era conhecida por sua beleza, mas mais importante, por sua bondade. Ela trabalha como costureira da Casa Grande, mas nas horas livres ajudava as crianças das senzalas a aprender letras e números escondidas atrás dos celeiros. O coronel Augusto Mercês, dono da fazenda e da região, era um homem de 55 anos que havia desenvolvido uma obsessão por ela. Havia feito avanços inúmeras vezes, e Isabela, respeitosamente mas firmemente, havia recusado. Ninguém recusava o coronel. Ninguém. Sua palavra era lei absoluta em toda aquela região. Quando uma jovem serviçal recusava seus avanços, existia apenas uma resposta apropriada em sua mente: punição. Naquela manhã, a baronesa, esposa do coronel, mas uma mulher fraca que vivia aterrorizada, percebeu que seus brincos de diamante haviam desaparecido. Brincos caríssimos, importados de Paris. Ela procurou desesperadamente, limpou todos os quartos, vasculhou cada gaveta. Nada. Depois, chorar para o coronel. Meu Deus! Meus brincos! Alguém deve ter roubado. O coronel, que havia estado olhando pela janela para Isabela trabalhando no jardim, viu sua oportunidade perfeita. Vamos descobrir quem, ele disse com um sorriso predatório. E será punido severamente como exemplo. Ele reuniu todos os 250 escravizados da fazenda no terreiro central. Um roubo foi cometido, ele anunciou, sua voz ecoando pelo ar quente. Brincos valiosos desapareceram. O culpado confessará agora, ou todos sofrerão as consequências. Silêncio. Ninguém sabia nada sobre brincos roubados. Porque ninguém havia roubado nada. Os brincos estavam em um cofre escondido da baronesa. Ela havia-os colocado ali por segurança meses antes e simplesmente esquecido. Mas o coronel estava demasiado empolgado para investigar a verdade. Ninguém vai confessar. O coronel continuou, sua voz ficando perigosa. Muito bem. Vou escolher aleatoriamente. 5 pessoas serão açoitadas enquanto descobrirmos o culpado. Seu olhar varreu a multidão e deliberadamente repousou em Isabela. Você. Venha para a frente. Isabela saiu do meio da multidão, confusa. Senhor, você está acusada de roubar as joias de minha esposa, ele declarou, e havia algo em seus olhos que mostrava que não era uma acusação genérica. Era pessoal. Era vingança. Eu não roubei nada, senhor. Isabela respondeu, seu rosto pálido. Eu nunca roubaria. Por favor, procure a casa. Não achará nada em meus pertences. Sua palavra contra a de minha esposa, o coronel respondeu friamente. E eu acredito em minha esposa. Mas havia outra dinâmica ali, todos sentiam. O coronel havia sido rejeita por esta mulher jovem e bela, e agora finalmente havia encontrado uma desculpa para puni-la, para quebrá-la, para possuí-la através da humilhação e dor. 20 açoites, ele declarou. Públicos. Para que todos vejam o preço da desonestidade nesta fazenda. Mas, senhor, a baronesa sussurrou, enfim entendendo que havia cometido um erro. Talvez os brincos estejam. Silêncio, o coronel ordenou rudemente. Você quer que eu pense que você é incompetente? Ele virou-se para seu capataz, um homem brutal chamado Valério. Amarre-a ao tronco. Imediatamente. Senhor, por favor. Isabela implorou, lágrimas começando a escorrer. Eu não fiz nada. Por favor.
Mas suas súplicas caíram em ouvidos de pedra. O coronel havia esperado por esta oportunidade há meses. Amarraram Isabela ao poste central do terreiro. Suas mãos foram presas tão apertadas que as cordas imediatamente cortaram sua pele delicada. Eles rasgaram a blusa dela das costas, deixando-a exposta publicamente, humilhação adicional planejada pelo coronel. 250 pessoas foram forçadas a assistir. Crianças que haviam aprendido a ler e escrever com Isabela estavam na multidão, seus rostos moldados em horror. Tia Benedita, uma mulher anciã que havia visto muita barbárie, sussurrou uma oração em língua africana. O coronel estava em seu cavalo, observando de uma posição elevada, um sorriso satisfeito em seus lábios. Valério, o capataz, pegou o chicote. Era um homem que gostava de seu trabalho demais. Havia algo de doente em sua crueldade. Espere, o coronel levantou a mão. Primeiro, você vai confessar que roubou, não é? Isabela, tremendo, respondeu com voz firme. Não posso confessar algo que não fiz. Morreria inocente antes de mentir. Algo faiscou no olhar do coronel. Desafio. Uma mulher o desafiava publicamente. Ninguém desafiava o coronel Augusto Mercês. Então você vai aprender obediência através da dor, ele sussurrou, e fez um gesto para Valério. O primeiro açoite rasgou o ar com um assobio terrível. A pele lisa e jovem de Isabela foi aberta em uma linha de sangue puro. Ela gritou, um grito de agonia pura que deixou todos traumatizados. O segundo açoite. O terceiro. O quarto. Cada golpe mais brutal que o anterior. Aos 10 açoites, as costas de Isabela eram uma massa sangrenta irreconhecível. Seu corpo estava sustentado apenas pelas cordas, suas pernas tendo cedido a muito. E ainda o coronel gritava, continue, continue até que ela confesse. 20 açoites. 30. 40. O número original de 20 havia muito sido esquecido. O coronel estava perdido em uma fúria, um homem rejeição agora tendo acesso a poder absoluto sobre seu objeto de desejo. Choveu sangue no chão do terreiro. Mulheres na multidão choravam abertamente. Homens apertavam os punhos impotentemente. E Isabela? Isabela havia deixado de gritar. Seu corpo havia entrado em choque. Seus olhos estavam vidrados, olhando para o céu noturno que começava a se formar. No 50º açoite, quando todos pensavam que Isabela definitivamente morreria ali mesmo prensa ao poste, uma voz saiu de seus lábios pálidos. Uma voz tão fraca que mal podia ser ouvida, mas que de alguma forma penetrou através de todo o terreiro, através do caos, através do som do chicote. Você pode me quebrar, Isabela sussurrou, seu rosto ainda virado para o céu. Pode rasgar meu corpo em pedaços, mas não pode quebrar minha alma. Minha alma pertence a Deus. E Ele está vendo tudo o que você faz. O coronel congelou. Seu rosto ficou pálido. Silêncio, ele rugiu. Vire-a para a frente. Quero que ela me olhe enquanto sofre. Senhor, Valério sussurrou, ela está muito fraca. Mais um açoite pode. Faça, o coronel interrompeu. Eu não me importo. Cortaram as cordas que prendiam as mãos de Isabela e rapidamente a prenderam novamente, desta vez de frente, seus seios expostos, seu corpo inteiro vulnerável, sua dignidade destruída. Mas quando a olhou nos olhos, o coronel viu algo que o desconcertou. Apesar de toda a dor, apesar da humilhação, apesar de tudo, havia algo em seu olhar que era invicto. Paz. Ela havia encontrado paz em seu sofrimento. Você, o coronel sussurrou, confuso, você deveria estar implorando por clemência. Você já tem meu corpo, Isabela respondeu, sua voz extremamente fraca. Você rasgou e despedaçou. Mas você nunca terá o que realmente quer de mim. Porque isso está em um lugar que você não pode alcançar. Está em Deus. O coronel, enraivecido por sua impotência espiritual diante desta jovem, levantou a mão para ordenar mais açoites. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O céu, que havia começado a escurecer, subitamente se transformou.
Nuvens negras começaram a se agrupar diretamente acima do terreiro, em formação impossível, como se tivessem propósito, como se estivessem conscientes. O vento começou a soprar com força crescente, não de forma aleatória, mas em um padrão perfeito, em um círculo ao redor do poste onde Isabela estava amarrada. Vento estranho, alguém sussurrou na multidão. É antinatura. O coronel, ainda a cavalo, olhou para o céu com expressão confusa. Valério, continue, ele gritou. Ignore o tempo. Valério levantou o chicote para o próximo golpe, mas neste momento, um raio desceu do nada e atingiu a mão dele. Não era um raio que matava, era preciso, focado, uma advertência. O chicote queimou em suas mãos. Valério gritou de dor e deixou cair o chicote queimado, seus olhos arregalados de choque. Meu Deus! Alguém gritou. O céu. O próprio céu protege a menina. O vento ficou mais forte. Começou a um furacão, mas dirigido apenas ao coronel. Seu cavalo empinou, aterrissado com medo. Papéis e pó foram levantados do chão formando um redemoinho. Mas Isabela permanecia imóvel. O vento não a tocava, apesar de sua violência. Era como se ela estivesse em um olho de um furacão invisível. Soltem-na! O coronel gritou, agora genuinamente assustado. Soltem-na agora! Mas ninguém se movia. Todos congelados, observando o espetáculo impossível. O vento continuou, cada vez mais forte, cada vez mais furacão. A casa grande perdeu telhas de seu telhado. Uma árvore próxima foi arrancada pelas raízes. E então, tão repentinamente quanto começou, o vento parou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo quanto o silêncio após uma explosão. O coronel desceu lentamente de seu cavalo, que estava completamente desorientado, seus olhos marejados de terror animal. Ele caminhou até o poste onde Isabela estava presa, seus olhos agora confusos, seu rosto ter perdido toda a cor. Isabela o olhou diretamente nos olhos, e apesar de seu corpo destruído, havia luz em seu olhar. Uma luz que parecia ultraterrena. O que sois? O coronel sussurrou, sua voz tremendo. Sou apenas uma mulher, Isabela respondeu, sua voz agora mais forte, como se o vento tivesse restaurado sua força. Mas tenho Deus comigo, e ele não tolera injustiça. O coronel caiu de joelhos. Literalmente caiu no chão, seu corpo todo tremendo. Por favor, ele sussurrou. Por favor, não deixe que ele me castigue como castigou meu capataz. Por favor. Tia Benedita se moveu primeiro. Ela se aproximou de Isabela e cortou as cordas com uma faca escondida em suas roupas. Isabela desabou para frente, mas tia Benedita a pegou, segurando-a contra seu peito. Outras mulheres correram para ajudar, cobrindo o corpo destroçado de Isabela com panos limpos, trazendo água. O coronel permanecia de joelhos, incapaz de se mover, seus olhos fixados em Isabela. Eu não sabia, ele chorou. Eu não percebi. Você é um anjo. Sou uma mulher, Isabela repetiu gentilmente, apesar de sua agonia. Uma mulher que acredita em Deus. E se Deus ama o vencido, então o vencido está sempre protegido. O coronel começou a chorar como uma criança, soluços descontrolados saindo de seu corpo. O homem poderoso que havia dominado através do medo estava agora ele mesmo consumido pelo medo. Medo espiritual, medo da ira de algo maior do que ele próprio. Isabela foi levada para uma cabana limpa e confortável, o melhor lugar disponível na fazenda. Tia Benedita e outras mulheres cuidaram de suas feridas toda a noite. Foram horas de limpeza cuidadosa, aplicação de ungüentos, orações sussurradas. A febre veio, alta, perigosa, às vezes adelirando. Mas lentamente, milagrosamente, ela começou a melhorar. Na manhã seguinte, o coronel apareceu na porta da cabana. Seus olhos ainda vermelhos de choro, sua postura desmoralizada. Posso entrar? Ele perguntou, sua voz de um homem completamente quebrado. Tia Benedita o estudou por um longo momento. Então, com relutância, acenou.
O coronel ajoelhou-se ao lado de onde Isabela estava deitada. Eu sinto, ele sussurrou. Sinto profundamente. Eu era um homem perdido. Consumido por luxúria, vaidade, crueldade. Deixe-me fazer qualquer coisa para compensar. Isabela, ainda fraca, olhou para ele. Viu em seus olhos arrependimento genuíno, não medo de punição divina, mas verdadeiro remorso. Você pode começar, ela disse lentamente, libertando-me. Você está livre. Agora mesmo. Não apenas a mim. Todos nesta fazenda. Todos livres. Todos dados salários justo. Todas as crianças educadas. Aquele que confessou a verdade sobre os brincos. O quê? O coronel ficou confuso. Sua esposa, Isabela respondeu. Ela veio para mim durante a noite. Confessou que você havia retirado os brincos de um cofre escondido e os havia colocado em meus pertences, planejando me acusar. Ela pediu meu perdão. E eu o concedi. Porque ela também era uma vítima. O coronel ficou tão silencioso por tanto tempo que tia Benedita pensou que ele havia deixado de respirar. Ele finalmente sussurrou, cometi um crime. Uma acusação falsa que quase matou uma mulher inocente. Como posso viver com isso? Você vive, Isabela respondeu, sendo um homem melhor. Não é redenção completa. Nunca será. Mas é um começo. Se eu libertar todos, o coronel perguntou, sua voz hesitante, se eu der tudo o que tenho para corrigir meus erros, você me perdoará. Isabela olhou para aquele homem, um coronel poderoso agora reduzido a um homem quebrado implorando por graça. Já a concedi, ela disse. Ontem à noite, quando estava sendo açoitada, você mesmo não viu? Eu perdoei você então. Perdoei para poder sobreviver. Perdoei para poder manter minha alma intacta. E esse perdão, ela pausou, tem que ser seu também. Você tem que aprender a se perdoar. O coronel Augusto Mercedes manteve sua promessa. Nos dias seguintes, enquanto Isabela lentamente se recuperava, ele começou o processo de transformação. Primeiro, libertou pessoalmente cada um dos 250 escravizados, assinando cartas de alforria. Segundo, ofereceu a cada um deles a oportunidade de trabalhar como empregados pagos ou partir livremente. A maioria escolheu ficar, porque a fazenda sob uma nova liderança começou a prosperar de formas diferentes. Terceiro, cercou Isabela de gentileza genuína. Não as atenções predatórias de antes, mas o respeito de um homem que havia visto o gosto da redenção. O que você viu? Perguntou a baronesa a Isabela uma semana após o incidente. Ela também havia vivido em terror do marido por 25 anos. Quando aquele vento, ela não conseguia terminar. Eu vi Deus, Isabela respondeu simplesmente. Não de forma que pudesse desenhar ou descrever. Mas senti. Senti que o universo não tolera crueldade ilimitada. Que há justiça, mesmo que nem sempre compreendamos como funciona. A baronesa começou a chorar. Eu o odeio há anos. E tinha medo dele. Mas agora. Agora você pode começar a viver, Isabela completou. Como você merecia desde o início. Dentro de um mês, a baronesa se separou do coronel, algo impensável na época. Mas ele estava tão quebrantado que não ofereceu resistência. Ela foi morar em uma casa menor na propriedade e começou uma escola para as crianças livres, juntamente com Isabela. Valério, o capataz cuja mão foi queimada pelo raio, nunca mais levantou um chicote. A cicatriz em sua palma nunca cicatrizou completamente. Era um lembrete permanente daquela noite impossível. Ele se tornou carpinteiro, criando móveis belos e utensílios. Deus me advertiu através do raio, ele contava a qualquer um que escutasse. E eu ouvi. 6 meses após aquela noite impossível, a fazenda da coroa era irreconhecível. Não era mais uma casa de dor e medo, mas um lugar de esperança e renovação. As senzalas foram transformadas em casas adequadas. Uma escola foi construída. Uma enfermaria foi estabelecida com medicamentos adequados. Os trabalhadores livres recebiam salários justos.
Havia até um jardim comunitário onde plantavam comida que seria compartilhada. A história do que havia acontecido, a rejeição de Isabela, o açoite público, o vento impossível do céu, se espalhou por toda a região. Visitantes chegavam de longe para ver aquela jovem que havia sido tocada pelo divino. Mas Isabela não se comportava como tocada pelo divino. Ela era humilde, trabalhadora, dedicada ao bem dos outros. Eu não sou nada especial, ela sempre dizia. Apenas uma mulher que recusou deixar a crueldade quebrar seu espírito. Mas todos sabiam a verdade. Sabiam que havia visto algo naquela noite, algo que tinha o poder de mudar até o coração mais endurecido. O coronel, que havia se esperado morrer em desgraça após tantos anos de crueldade, encontrou uma espécie de paz. Não a paz da justiça, porque aquela nunca veio, legalmente. Mas a paz da redenção pessoal. Todos os dias, ele contava a Isabela meses depois, eu acordo e lembro do que fiz. De quantas pessoas machucei. E todos os dias, eu trabalho para ser melhor que a versão de mim que acordei ontem. Isabela o perdoava a cada confissão. Não porque esquecia o que ele havia feito, mas porque sabia que para ele encontrar paz, precisava praticar o ato do perdão diariamente, assim como ela fazia. Em 1856, 2 anos após aquela noite impossível, Isabela decidiu escrever sua história. Não para ganho pessoal ou fama, mas para servir como testemunho. O livro foi chamado O Vento de Deus, uma verdadeira história de redenção. Ela escreveu sobre a injustiça, sobre o açoite, sobre a dor extrema. Mas também escreveu sobre o perdão, não como um conceito abstrato, mas como uma prática viva. Perdoar, ela escreveu, não significa negar que o mal aconteceu. Significa se recusar a deixar que o mal defina o resto de sua vida. É um ato revolucionário contra o ódio. O livro foi copiado à mão e distribuído por toda a região. Jornalistas de São Paulo e Rio de Janeiro vieram para entrevistar Isabela. Havia ceticismo. Raios? Milagres? Isso é superstição. Mas havia também fé crescente. Pessoas que simplesmente acreditavam que sim, que o universo tem formas de nos surpreender, que justiça divina existe além da compreensão humana. A Igreja Católica investigou as alegações. Nunca declararam oficialmente um milagre. O raio poderia ser coincidência. O vento poderia ser fenômeno natural. Mas não negaram a possibilidade de intervenção divina. E muitos padres começaram a citar a história de Isabela em seus sermões. Se uma mulher pode ser açoitada publicamente e ainda encontrar em seu coração para perdoar, pregavam, então certamente nós podemos encontrar em nossos corações para perdoar nossos semelhantes. A história de Isabela começou a se espalhar pelo Brasil, depois pela América do Sul toda. Era uma história que tocava algo profundo no coração humano, a possibilidade de redenção, a força do perdão, a justiça divina. Isabela nunca se casou, dedicando sua vida à escola e aos necessitados. Viajava pela região, contando sua história, ajudando a estabelecer novas escolas e enfermarias. O coronel, após sua morte em 1865, deixou toda sua propriedade para ela com uma única condição: que fosse usada para educar crianças pobres e necessitadas. Isabela transformou a fazenda da coroa em um instituto educacional que se tornou famoso por toda a América do Sul. Centenas de crianças que nunca teriam tido oportunidade foram educadas ali, muitas delas filhas de escravizados agora livres. O instituto tinha uma regra singular. Aqui ensinamos não apenas leitura e matemática, mas o poder do perdão e da redenção. Acreditamos que nenhuma situação é sem esperança, nenhum coração está tão endurecido que não possa ser amolecido. Valério, o ex-capataz, trabalhou no instituto até sua morte, ensinando carpintaria e artesanato às crianças. Frequentemente mostrava sua palma queimada e contava para os alunos sobre a noite que o raio atingiu. Deus me marcou, ele dizia. Me marcou para recordar que há consequências para a crueldade. Mas também me marcou para aprender que há redenção. A baronesa, que havia se separado do coronel, tornou-se vice-diretora do instituto. Trabalhou ao lado de Isabela por 30 anos,
especializando-se em educação de meninas. Quero que cada menina saiba, ela contava aos alunos, que você não precisa tolerar injustiça. Você tem poder, o poder de sua voz, o poder de sua mente, o poder de seu espírito. Em 1880, 26 anos após aquela noite impossível, o Instituto recebeu uma visita inesperada. Um homem velho, destruído pelo tempo mas com olhos ainda lúcidos, chegou à porta. Era o professor de Valério, o mesmo homem que havia ordenado os açoites. Mas Valério havia morrido 4 anos antes. O homem havia vindo para ver Isabela, agora com 45 anos, para tentar uma reconciliação final. Você nunca me perdoou completamente, ele sussurrou quando a viu. Eu sei disso. Eu o perdoei há muito tempo, Isabela respondeu. Mas você nunca se perdoou a si mesmo. Isso é entre você e Deus. Ouça, naquela noite, ele continuou. Quando aquele vento começou e o raio atingiu Valério, você realmente acredita que foi Deus? Isabela sorriu. Eu acredito que há mais mistério no universo do que podemos entender. Acredito que quando vivemos com justiça, quando nos recusamos a deixar que o ódio nos consuma, há forças que nos protegem. Se você quer chamar isso de Deus, natureza ou justiça cósmica, é sua escolha. Mas estava ali naquela noite. Eu senti. O homem idoso chorou. Tenho vivido com aquela noite assombrando-me por 26 anos. Cada dia pensando que Deus ainda pode me punir por minha crueldade. Deus já puniu você, Isabela disse, não cruelmente, mas com verdade. Puniu você com remorso, com medo, com a vida de um homem assombrado. Mas agora é hora de você se perdoar. Porque você sofreu o suficiente. A questão é: você aprendeu? Sim, ele sussurrou. Aprendi que há um preço para a crueldade. Aprendi que há justiça. E aprendi que até um homem como eu pode viver em redenção se escolher bem. Isabela o abraçou, este homem que a havia quase matado, agora pequeno, frágil, e finalmente livre de seu próprio ódio. Isabela viveu até os 82 anos, morrendo em 1917, cercada por centenas de alunos que havia educado. Sua morte foi lamentada não apenas regionalmente, mas nacionalmente. Jornais publicaram suas obituários. Políticos fizeram declarações. Mas mais do que isso, pessoas comuns compartilharam como sua história havia tocado suas vidas. Um político que havia lido seu livro na juventude se tornou abolicionista. Uma mãe que havia ouvido sobre seu perdão aprendeu a perdoar a infidelidade de seu marido, salvando sua família. Um homem que trabalhava em uma fazenda cruel percebeu, ao ouvir a história de Isabela, que não precisava tolerar injustiça. Ele fugiu e se tornou um ativista pelos direitos dos trabalhadores. A história de Isabela, a jovem que foi açoitada e perdoou seu torturador, que viu o céu intervir em seu nome, que transformou dor em propósito, tornou-se um símbolo. Um símbolo de que sim, a redenção é possível. De que sim, o perdão tem poder. De que sim, até em um mundo de crueldade, há justiça. Não sempre visível, não sempre compreendida, mas presente. O instituto que ela fundou continua existindo até hoje, mais de 160 anos depois, mantendo viva a memória e a lição de Isabela. A antiga fazenda da Coroa, onde tudo aconteceu, foi transformada em museu em 1950. Preservam o poste onde Isabela foi amarrada, agora com uma placa explicando sua história. Preservam o livro original O Vento de Deus, escrito à mão por Isabela. Preservam cartas de pessoas cujas vidas foram transformadas por sua história. E no jardim do museu, há uma estátua de bronze. Isabela, de pé, com os braços levantados para o céu, e uma inscrição. Aqui uma mulher recusou deixar que a crueldade quebrasse seu espírito. Aqui o céu interveio. E aqui uma nação aprendeu o poder do perdão. Visitantes vêm de todo o mundo para ver o local. Alguns vêm por curiosidade histórica. Outros vêm em busca de esperança, procurando sinais de que sim, a justiça divina existe, que sim, o bem sempre triunfa. Professores trazem alunos para aprender sobre Isabela. Padres trazem congregações. Pessoas que sofrem trazem sua dor e a deixam ali,
na esperança de que um pouco da força de Isabela as toque. E muitos relatam que sim, algo muda dentro deles ao estar ali. Uma paz. Uma esperança. Uma certeza de que não estão sozinhos em seu sofrimento. Mais de 170 anos após aquela noite em novembro de 1854, a história de Isabela continua ressoando. Não apenas como uma lenda ou conto de fadas, mas como um testemunho de algo fundamental sobre a natureza humana. Que dentro de cada um de nós existe a capacidade de perdoar, de ser redimido, de transformar dor em propósito. A questão que todos fazem é sempre a mesma: o raio foi real? O vento foi real? Ou foi simbólico? E essa é exatamente a beleza da história. A verdade não depende da resposta. Porque quer o fenômeno tenha sido literal ou metafórico, quer fosse coincidência ou intervenção divina, o resultado foi o mesmo. Um homem perdeu seu medo de punição eterna e ganhou remorso genuíno. Uma mulher demonstrou que nenhuma quantidade de dor física pode destruir o espírito. E uma comunidade inteira testemunhou que redenção é possível. Isabela não era uma santa perfeita. Após sua recuperação, ela admitia ter momentos de raiva, de amargor. Não é fácil perdoar, ela escrevia em seu diário. Alguns dias eu acordo e lembro dos açoites e sinto ódio queimar em meu peito. Mas eu escolho, conscientemente, soltar esse ódio. Porque se eu o carregar, ele vai me consumir como consumiu o coronel. Esse é o verdadeiro poder de sua história. Não a perfeição impossível de perdoar sem esforço, mas a prática diária, consciente, de escolher a graça sobre a vingança. O coronel também não se tornou um homem perfeito. Ele continuava tendo instintos cruéis, momentos em que a raiva emergia. Mas havia aprendido a contê-los, a reconhecê-los, a escolher diferente. Sou um homem em constante batalha comigo mesmo, ele escrevia em uma carta meses antes de sua morte. Batalha entre o monstro que fui e o homem que estou tentando me tornar. Mas pela primeira vez em minha vida, tenho esperança de que o homem possa vencer. Aquela noite, a noite do vento, do raio, do milagre ou do fenômeno natural, dependendo de sua perspectiva, serviu como um ponto de inflexão. Não apenas para o coronel e Isabela, mas para centenas de pessoas que testemunharam ou ouviram falar sobre isso. Provou que mudança é possível. Que redenção é real. Que justiça, mesmo que não seja sempre visível em termos legais, existe. Nos anos seguintes à Lei Áurea de 1888, que aboliu completamente a escravidão no Brasil, a história de Isabela adquiriu novo significado. Ela se tornou símbolo de que sim, havia sido possível mudar corações antes mesmo de a lei mudar as estruturas. Que indivíduos havia sido capazes de ver além de suas próprias vantagens e reconhecer a humanidade nos outros. Aquela noite de 1854 provou para muitos que o Brasil poderia ser melhor do que era. Mas talvez a lição mais profunda de Isabela seja esta: não importa se o vento foi real ou simbólico. Não importa se o raio foi um ato de Deus ou de natureza. O que importa é que uma mulher, na sua hora mais escura, escolheu não deixar que a escuridão a consumisse. Escolheu acreditar que havia algo maior que seu sofrimento. E essa escolha transformou tudo. Quando estamos enfrentando nossas próprias noites, momentos de injustiça, de dor, de violência, física, emocional ou espiritual, lembramos de Isabela. Lembramos que ela não apenas sobreviveu ao impossível, mas transformou seu sofrimento em um farol para centenas de outras pessoas. Que ela poderia ter se tornado amargada, e ninguém a culparia. Mas ao invés disso, escolheu perdoar, escolheu educar, escolheu restaurar. A história de Isabela também nos lembra que perdão não é fraqueza. É talvez a forma mais forte de força. É escolher não ser definido pelo mal que nos foi feito. É dizer ao universo: você tentou me quebrar, mas falhei. Agora vou usar meu testemunho para que outros não sejam quebrados da mesma forma. Há também um aspecto profundamente feminino em sua história. Em uma época em que mulheres eram propriedade, sem direitos legais, completamente dependentes de homens, Isabela encontrou poder através de sua recusa de ser quebrada. Seu corpo foi atacado, mas sua mente e espírito permaneceram intactos. E eventualmente,
Foi seu espírito invencível que transformou um homem inteiro. Ela provou que o poder verdadeiro não vem de músculos ou posição social, mas de integridade, coragem moral e compaixão inquebrantável. O instituto que fundou em seu nome educou mulheres a acreditar em si mesmas, a conhecer seus direitos, a recusar tolerar abuso. Muitas das alunas que ela educou se tornaram professoras, médicas, advogadas, profissões praticamente fechadas para mulheres à época. Elas levavam consigo o exemplo de Isabela, que uma mulher pode ser forte, pode ser respeitada, pode mudar o mundo. Quando Isabela morreu em 1917, em seu funeral havia ex-alunos que haviam se tornado líderes de suas comunidades. Havia ex-escravizados que haviam comprado suas próprias terras. Havia filhos de ex-escravizados que eram agora profissionais respeitados. E havia pessoas que simplesmente a amavam, porque sua vida havia tocado a deles. Seu último livro, publicado 2 anos antes de sua morte, foi chamado O Poder de uma Vida. Nele, ela refletia sobre tudo o que havia vivido, tudo o que havia aprendido, tudo o que havia visto mudar. Se uma pessoa pode mudar, ela escrevia, então todos podem. Se um coração pode ser amolecido, nenhum coração está perdido. Se um espírito pode recusar ser quebrado, nenhum espírito está perdido. A mudança não é rápida. Leva tempo. Leva trabalho. Leva a disposição de confrontar nossa própria escuridão. Mas é possível. E se for possível para mim, para alguém que foi quase morta por crueldade pura, então é possível para qualquer um. Hoje, quando visitamos o museu no sítio da antiga Fazenda da Coroa, é impossível não ser tocado. É impossível não sentir que algo especial aconteceu ali. Talvez seja apenas a energia das histórias, das memórias, dos espíritos de todos que foram tocados por Isabela. Ou talvez seja, como ela acreditava, a própria graça de Deus, presente não apenas naquela noite impossível de 1854, mas presente em cada momento em que alguém escolhe perdoar, escolhe amor, escolhe esperança. A história de Isabela nos ensina que sim, justiça existe. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos. Mas existe. Às vezes vem como um raio do céu. Às vezes vem como a transformação silenciosa de um coração. Às vezes vem como uma mulher que recusa ser quebrada, e através de sua recusa, quebra as correntes que prendiam centenas de outras pessoas. Quando sentimos que o mundo é muito injusto, muito cruel, muito quebrado para ser consertado, lembramos de Isabela. Lembramos que uma noite, uma única noite, pode mudar tudo. Lembramos que um ato de perdão pode ecoar através de gerações. Lembramos que o espírito humano tem uma capacidade de redenção que ultrapassa qualquer compreensão. E quando o vento sopra forte, quando trovões ecoam no céu, quando relâmpagos rasgam a escuridão, alguns dizem que é apenas tempo. Mas em certas noites, em certos lugares, você pode sentir algo mais. Pode sentir a presença de uma mulher jovem que recusou deixar que a crueldade a definisse. Pode sentir sua força, seu perdão, sua graça. Essa é a história de Isabela. A jovem que foi açoitada diante de todos. Que sofreu dor inimaginável. Que poderia ter se tornado amargada. Mas ao invés disso, escolheu amar. E nessa escolha, transformou não apenas sua própria vida, mas o destino de uma nação. Quando o céu intervém, não é sempre com raios e trovões. Às vezes intervém silenciosamente, através das escolhas que fazemos. Através da graça que oferecemos. Através do perdão que concedemos. Através da esperança que recusamos entregar. Isabela é o exemplo eterno dessa intervenção divina, não de um Deus que pune a crueldade de fora, mas de um Deus que trabalha através dos corações corajosos de seus filhos. Um Deus que usa não o poder da natureza, mas o poder do amor para transformar o mundo. E em cada geração, há novas Isabelas. Pessoas que recusam ser quebradas. Que escolhem perdoar. Que transformam seu sofrimento em propósito. Que enxergam humanidade nos seus torturadores. Que acreditam que redenção é possível. Que vivem como se cada dia fosse uma chance de provar que o bem, sempre, sempre pode vencer. A história de Isabela não termina.
Continua em cada escola construída em nome da educação. Em cada criança que aprende que redenção é possível. Em cada coração que é tocado por seu exemplo. Em cada pessoa que escolhe perdoar, que escolhe amor, que escolhe esperança. Essa é a eternidade de sua história. Não em pedra ou bronze, embora haja museus que a preservem. Mas na essência de cada vida que ela tocou, que toca até hoje, que tocará nas gerações futuras. Quando sentimos que não há justiça, que não há Deus, que o mundo é apenas crueldade e escuridão, lembramos de Isabela. E sabemos que sim, há justiça. Há Deus. E há poder incomparável em um coração que escolhe amar apesar de tudo.